noite. Então, bem-vindos aí à nossa live. Eu sou o professor Gustavo Loyola, sou coordenador do programa SG Copy aqui pelo ISAI. Também coordenei essa missão, né, esse programa internacional, junto com a Toulouse Business School, que começou aí na semana do dia 17 de maio. Hoje a gente está aqui para compartilhar um pouquinho dessa experiência, mas trazer alguns aprendizados que foram observados lá e algumas coisas que foram interessantes, né, dessa troca de experiência entre Brasil e França, entre Brasil e Europa. Eu tenho aqui hoje, então, três participantes do programa, também são alunos aí do programa SG Coop, né, no Paraná, estiveram aí também em Toulouse. Eu tenho a Marta Auer, que é Compliance Specialist e Assessoria Jurídica da Frisia. Estou aqui também com a Júlia Fagan, que é Gerente de Desenvolvimento Cooperativo do Cicobi Central Unicob, e o Luiz Felipe Amado, que é Analista Técnico do Sescope Paraná. Então, hoje, toda essa turma está aqui para compartilhar com vocês. A ideia é um bate-papo, então, para quem estiver aí nos assistindo do outro lado, se tiverem dúvidas, perguntas, fiquem à vontade também para compartilhar aqui pelo chat, que a gente vai respondendo aí no decorrer do caminho, mas também, né, conforme a conversa for avançando, deixar um tempinho aí para perguntas e respostas, tá? Então a gente vai estar junto aqui na próxima 1 hora. Então, como que vai funcionar? Eu vou fazer uma introdução geral, né, sobre a experiência e também sobre esse contexto do cooperativismo na França, né, algo que a gente viu lá. E aí tem algumas perguntas aqui para os nossos painelistas, né, pensando para a gente discutir um pouco dessa experiência, dessas trocas e desses aprendizados. É, para quem não sabe, não compartilhou, estou vendo aqui como participantes, a gente tem alguns ex-alunos que tiveram com a gente lá, temos alguns professores aqui do ISAI também, diferentes participantes aí do setor cooperativista. Vou contar um pouquinho, então, sobre esse panorama da nossa missão, né, como foi esse programa, né? Como que ele foi pensado e como que ele foi construído, né? Então, a ideia foi muito trazer essa visão do cooperativismo na Europa e essa ambição, né? Ela acontece muito porque o continente europeu, né? A região europeia, ali a União Europeia, ela vem discutindo já há muito tempo as questões de sustentabilidade e ESG, né? Então, é uma região que impulsiona muito dos debates, das discussões e das regulações e que acaba impactando muito o mercado brasileiro, né, e também, consequentemente, o próprio cooperativismo. Nesse contexto todo, né, essa construção, a gente buscou uma parceria internacional junto com a Toulouse Business School, né, que é uma das melhores escolas de negócio ali da França, e que fica numa região, né, que tem uma conexão muito grande com a terra, né? Então, a gente vivenciou ali algumas experiências em cooperativas que estão muito alinhadas a esse contexto da região e um contexto cultural muito forte. Então, o programa ele trouxe, além de visitas, né, diferentes disciplinas e debates, né, para trazer tanto a dimensão de liderança, de governança em relação a ESG, as questões sociais, as questões ambientais, a questão regulatória, mecanismos de report, de comunicação em relação ao tema. Então, trazendo esse plano de fundo para proporcionar essa troca, né, e esse aprendizado. Dito isso, né, eu vou começar trazendo um pouco desse panorama, né, do que é o cooperativismo na França, que eu acho que é legal situar todo mundo aqui, né, tanto os que são participantes, que foram participantes e estiveram com a gente lá e ouviram isso, né, dos cooperados, dos painelistas, dos professores que participaram do programa, mas para quem não esteve lá também conhecer e entender um pouquinho como que funciona, né, como que o cooperativismo ele está organizado e está estruturado dentro da França. Acho que um primeiro ponto de partida, né, para a gente entender um pouco sobre o cooperativismo francês, é que lá o cooperativismo ele está dentro do setor de economia social e solidária. Né, esse setor econômico, né, ele foi instituído lá em 2014, né, então aproximadamente 10 anos, e hoje ele representa 10% do PIB da França e quase 14% dos empregos privados no país. Né? Então, é um setor econômico que tem grande representatividade, né? São mais de 200 mil empresas e diferentes estruturas, né? Com quase 2,5 milhões de trabalhadores. Então, 1 a cada 7 empregos do setor privado na França fazem parte desse setor da economia social e solidária. Né? O ponto da economia social e solidária é colocar as pessoas no centro da economia e olhar para desafios da sociedade, né? Seja de inclusão, de saúde, de meio ambiente, sustentabilidade, tecnologia e etc.
né? E isso acontece ao redor de alguns princípios, né? De gestão democrática, a forma com que os recursos são gerenciados e são organizados, esse olhar sem fins lucrativos, mas não significa que são organizações não governamentais, por exemplo, né? Sem fins lucrativos significa que o lucro gerado, né, ele é ou reinvestido no negócio, né, ou ele é distribuído com os associados, as pessoas que fazem parte desse negócio, né, que faz desse setor da economia social e solidária, e também essa utilidade coletiva, né? Então precisa representar algo de positivo para a sociedade, né? Então esse é o setor da economia social e solidária. As cooperativas, né, o cooperativismo, ele se insere dentro desse setor da economia social e solidária, junto com outras estruturas, né, sejam associações, sejam as fundações, né, ou fundações particulares, ou de empresas, ou que fazem parte de outras fundações maiores. Existe também um conceito de sociedades mútuas, né, dentro da França, que vai atuar aí no setor de saúde, no setor de seguros, e também empreendimentos comerciais de utilidade social, né, que tem um estatuto comercial, etc., mas tem uma finalidade social, né, como parte importante aí dentro do seu contexto do processo de desenvolvimento, né? Esse setor de economia social e solidária, né, ele tem crescido bastante e tem grande influência, especialmente nos dias de hoje, né, onde se debate muito as questões de sustentabilidade, os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, redução de desigualdade, etc. Então, uma forma interessante de se organizar, especialmente porque esse setor tem acesso a financiamentos específicos, seja a nível regional, seja a nível nacional, então acompanha todo esse arcabouço aí fiscal, regulatório e financeiro que a União Europeia, né, consequentemente a França tem passado nos últimos anos. Bom, essa é a economia social e solidária. E aí a gente tem o cooperativismo, né, que se insere dentro desse contexto todo, né? Na França são mais de 23 mil cooperativas, né, que representam aí bilhões, né, 329 bilhões de euros em volume de negócios, né, de ativos, né, dentro desse contexto todo, né? Então também tem um grande impacto e um grande potencial econômico. Os princípios, né, do cooperativismo, eles são compartilhados, né, com o que a gente conhece aqui no Brasil, especialmente quando a gente fala de gestão democrática, né, de uma pessoa, um voto, ou o enfoque econômico, né, mas também muito conectado a esse viés social, esse viés cultural, né, esse olhar para a comunidade que é tão presente no cooperativismo, né, na França, no Brasil e no mundo todo. É, as cooperativas, né, elas também são divididas de diferentes formas, né? São muitas as estruturas, né, que compõem o cooperativismo na França. Tem cooperativas de usuários, né? Então, os usuários, eles são né, os associados, os cooperados, eles utilizam os bens e os serviços, mas também são sócios, né? São donos dessas cooperativas. Então, aí tem as cooperativas de consumo, as cooperativas escolares, né, educacionais, etc., educacionais, todas elas estão dentro desse contexto de cooperativa de usuários. Tem também os bancos cooperativos, né, que vão atuar aí na área financeira, cooperativas empresariais, né, cooperativas agrícolas, marítimas, de artesão, de comerciantes, etc., e as cooperativas de produção, né, que são as COPs, que é Sociedade Cooperativa e Participativa, SCOP, né, que aí acho que talvez uma grande diferença, né, que o lucro gerado por essa cooperativa, ela vai para o desenvolvimento da própria cooperativa, parte para os associados e parte para os colaboradores, né, e muitas vezes os colaboradores eles também são associados, né, então eles são donos da cooperativa, né, os funcionários são donos da cooperativa. Tem também as SICs, né, Sociedades Cooperativas de Interesse Coletivo, né, que daí estão produzindo, né, ou fornecem bens e serviços de interesse coletivo, né, e que tem uma utilidade social. Acho que um ponto interessante da SIC, né, é uma multifiliação. Então, eu posso ter funcionário, eu posso ter associado, né, ou cooperado, mas eu tenho que ter também uma terceira categoria. E às vezes podem ser empresas privadas, podem ser associações, podem ser outras autoridades locais. Alguns exemplos que têm crescido na França também, alguns times de futebol, por exemplo, têm se tornado sociedades cooperativas de interesse coletivo. Então é interessante perceber, né, que existe uma
pluralidade, né, dentro do cooperativismo francês, né? Talvez isso seja decorrente de alguma maturidade dentro do debate do tema, talvez seja, né, pela forma com que a sociedade é estruturada e organizada, mas acho que isso foi bastante interessante da gente perceber e de conhecer um pouquinho mais. É, Bom, a ideia era trazer esse panorama geral, e eu acho que talvez essa introdução também é mais para situar todo mundo dentro desse contexto que a gente vivenciou durante esses dias lá na França. Mas eu queria já partir para o nosso bate-papo, né? Começando aqui com uma primeira pergunta para o Luiz, né? Luiz, que aqui do Sescope, né? E eu acho que pode falar melhor do que qualquer um aqui um pouco dessas motivações, né? Das motivações que o Sescope tem em realizar missões e programas internacionais como esse que a gente vivenciou. Queria que você comentasse um pouquinho, Luiz, né, como que você enxerga os benefícios para as cooperativas, né, dentro dessas trocas de experiências internacionais, por exemplo, e especialmente num tema como o ESG, né, que é um tema que eu sei que é bastante relevante, importante, que está aí numa visão de longo prazo para o sistema cooperativista aqui no Paraná. Então, Luiz, passo a bola aí e a pergunta para você. Obrigado, professor. Bom, boa noite a todos, né? Quando a gente fala de SG aqui com as cooperativas do Paraná, a gente está num trabalho desde 2022, né? Trabalhando e desenvolvendo as cooperativas aqui sobre o tema, né? Então, esse módulo internacional ele vem muito a complementar, né, e apoiar as cooperativas para ter essa visão, né? Então, quando a gente fala de SG, o berço, né, é a Europa ali, né? Foi construído na Europa, é uma demanda da Europa, né, do mercado europeu. Então, levar, né, as cooperativas, os representantes, para conhecer uma realidade que tem muita sinergia em muitos aspectos, parecido com o que a gente vem trabalhando dentro das cooperativas aqui do Paraná, mas que também tem muita divergência e níveis de maturidade muito, muito diferentes, né? Então, quando a gente olha lá, a gente está falando de mais cooperativas, né, cooperativas menores, né, um perfil mais pulverizado. Aqui a gente já tem cooperativas maiores, né, num formato mais robusto, né, e com mais força econômica. Então, essa troca de experiência, né, levar as cooperativas para conhecer outra realidade, isso apoia a gente a entender como que a gente está, né, perante as cooperativas lá da região, né, o que a gente pode aprender com elas, o que a gente pode melhorar, mas também para a gente ter um olhar bem crítico, né, o que a gente já está fazendo de bacana, o que já está bem desenvolvido, né. Então, essa troca acho que é muito positiva, né, tanto com os professores, né, que estão vivenciando, conhecendo a realidade das cooperativas do Brasil, né, e trazendo a realidade da Europa ali para conhecimento nosso. Então, essa troca com os professores e especialistas que estavam lá, isso é muito importante, mas também para uma troca interna entre os participantes, né? Então, a gente estava com 34 representantes de cooperativas do ramo crédito, saúde, agro, com realidades diferentes, né? Com níveis de maturidade sobre o tema diferentes, e que também puderam, né, nessa experiência aí, trocar informações, figurinhas, né, entre as cooperativas aqui do Paraná, e principalmente, né, acho que o maior benefício é a gente conseguir ter esse olhar, né, do que a gente vem desenvolvendo de positivo aqui no Paraná, e também entender o que o mercado europeu, né, vem exigindo, vem sendo trabalhado sobre o tema. Eu acho que, né, conversando com o pessoal, assim, às vezes a gente volta um pouco aliviado, porque a gente fala, puxa, a gente achava que estava penando em algumas coisas, e também ali na Europa estão no mesmo ritmo, né? Então, isso é bacana também, né? Medir a febre aí, né? Entender como que a gente tá em relação às cooperativas, né? O mercado europeu, seja os pontos positivos, negativos, que precisa ser trabalhado. Então, acho que foram dois grandes benefícios, né? Ter essa vivência, então, ouvir das cooperativas de lá como que elas estão trabalhando o tema, né? Isso é muito importante. E a troca de experiência entre os participantes, né? É um momento ali, uma imersão mesmo, uma semana que você fica dedicado ao tema, né? Então, às vezes saía para jantar, para fazer alguma coisa e continuava discutindo e falava, poxa, o professor falou, né, tal informação, já tive um insight aqui que eu preciso guardar aqui para eu conversar depois com o pessoal na cooperativa. Então, essa imersão mesmo, uma semana dedicado ao tema, né, num ambiente diferente do nosso, né, com uma cultura totalmente diferente, isso também faz a gente pensar um pouquinho fora da caixinha, né, olhar com outros olhos os problemas que a gente vem trabalhando e tentando resolver aqui nas cooperativas do Paraná. Acho que é isso, Gustavo. Legal, Luiz. Eu acho que é interessante, né, quando
você traz um pouco dessa perspectiva, né? Puxando um dos pontos ali, né? A gente tem a tendência de modelar e observa, né? Por exemplo, quando se discute o mercado europeu, especialmente, como eu falei no início, né? Um mercado que discute muito regulações, né, que já fala sobre o tema há muito tempo, que discute os hábitos de consumo, né? Esse olhar, essa tendência. E a gente tende a ler muita coisa, né? Pô, veio uma notícia de que o mercado está esperando isso, o mercado está fazendo isso, está pressionando isso, etc. E apesar da tendência, né, eu acho que é interessante, de fato, pôr os pés no chão, né, e observar como isso está na prática, né, e como você falou, né, essa troca, essa discussão, muitos dos desafios, eles são similares, né, de fazer essa transição, de atender às regulações, de atender às expectativas do mercado, né, esse balanço de custo, né, de investimento, de implementação de estratégia ESG versus resultados, como se mensura em relação a isso, né? Então é legal e de observar, né? E eu vejo isso de uma forma positiva, né? De que está todo mundo caminhando, né, dentro da mesma direção, né? De ter um norte comum, né? Sabemos aí de certa forma onde precisamos e devemos chegar, né? Quando se olha aí para essas discussões ambientais, sociais, de governança, e está todo mundo nessa jornada para avançar esse ponto, né? Então esse alívio é algo positivo, né? E deve ser visto também, né, como uma oportunidade de colaborar, né, de crescer em conjunto, de discutir, de debater, né? Tem também muito a ver com você traz essa questão da imersão, né, de estar todo mundo junto lá, diferentes cooperativas, diferentes ramos, discutindo e debatendo aí nesse viés imersivo, né, desses dias que tivemos em conjunto. Nesse ponto, assim, né, falando também sobre esses aprendizados, né, o que é interessante, né, similaridades, diferenças, acho que durante a missão a gente visitou vários tipos de cooperativa, né, que se organizam de forma bastante diferente do que a gente conhece aqui no Brasil. Né, eu falei ali no início, né, a forma com que elas são divididas, as SICs, as cooperativas bancárias, né, os diferentes ramos, né, a gente chama de ramos aqui dentro do Brasil, esse setor da economia solidária. Daí eu queria direcionar agora uma pergunta para Marta, né, que atua aí na área de compliance, né, na assessoria jurídica ali da Prisa, né, porque, por exemplo, assim, o que eu pude observar, e eu acho que é algo interessante de compartilhar, e até o Luiz trouxe, né, o cooperativismo na França ele é muito pulverizado, né? Então tem muitas pequenas cooperativas, né, e algumas grandes cooperativas, né, que é um pouco diferente aqui do cooperativismo aqui no Brasil. E algumas conversas lá, inclusive, né, em alguns ramos, né, existe até uma certa rejeição dos produtores frente às grandes cooperativas, porque eles percebem certas fragilidades, né, dentro dos mecanismos de governança, por exemplo, né, não se sente incluído nos processos de tomada de decisão, ou pertencentes, né, a esse ecossistema cooperativista. E é interessante que aqui a gente tem isso de uma forma bastante diferente, né? Observando aí nos últimos anos, por exemplo, no próprio programa SG Coop, quando a gente olha o diagnóstico das cooperativas, né, a governança ela é um ponto, né, que ela está bastante avançada em muitos ramos, né, em muitas cooperativas. Muitas vezes mais avançada que a questão ambiental ou os índices e indicadores sociais, né. É, então, Marta, assim, observando o que a gente tem aqui no Brasil, né, especialmente olhando para essa questão de governança, o que você acha que são os nossos diferenciais, né, e o que as cooperativas brasileiras, né, elas poderiam ensinar para o mundo, né, nessa estruturação, né, nessa dimensão no G do ESG? Oi, pessoal, boa noite. Então, professor Gustavo, uma das coisas que mais me surpreendeu, né, quando a gente conversou lá do que os professores falaram, e eu fiquei assustada, é a imutabilidade do estatuto de uma cooperativa na França. Ou seja, o estatuto nasceu, ele vai morrer daquele jeito, independente de qualquer coisa. Por que que isso me preocupa um pouco? Porque principalmente quando você está falando de questões, né, ambientais, sociais e de governança, existe ao longo do tempo um amadurecimento das instituições, assim como das cooperativas, e às vezes algumas formas de gestão, de administrar, elas não se adequam mais. Você precisa talvez acompanhar o progresso da legislação, fazer algumas complementações para que aquele estatuto continue atendendo a necessidade daquela cooperativa. Ok, são cooperativas normalmente menores, elas não visam, talvez, não tem uma grande ambição, pode ser que seja isso, né? A gente tem uma ambição maior,
mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando se um estatuto de uma cooperativa de 40 anos ele serve, né? Isso foi uma coisa que me preocupou um pouquinho, porque a gente tem sempre a preocupação de olhar para o nosso estatuto, olhar para a nossa forma de governança e entender se ela ainda está atendendo a necessidade do nosso cooperado. Eles falaram muitas vezes lá que a função da cooperativa é atender aos associados. Mas a partir do momento que eu tenho um documento que está lá imutável, será que eu continuo atendendo a necessidade do meu cooperado? Outra coisa que eu parei para perceber e a gente questionou, assim, então a gente se sentiu um pouquinho orgulhoso porque a gente caminhou um pouquinho mais. O foco deles é o associado, é aquele CPF, por assim dizer. Quando a gente começou a instigar eles sobre sucessão, sobre como que eles abordam o filho do cooperado para suceder eles na cooperativa, nas atividades, na gestão, como é a posição da mulher dentro da governança. Ó, fala-se tanto em diversidade, né, no ESG, aí a gente percebia que, então, isso daí é a parte do nosso S do social, a gente precisa investir um pouco mais, trabalhar um pouco mais com a comunidade. Então, a gente percebeu que a gente se olhou assim e falou assim, poxa, a gente tá legal mesmo, nessa parte da governança a gente tá super bem. Mais uma coisa que eu achei que a gente precisa aprender com eles é que a governança deles está preocupada com os indicadores de todas as outras áreas, ou seja, é a governança que faz a gestão e cobra a parte ambiental, se aqueles indicadores que eu escolhi, se eles estão sendo alimentados, se eles estão sendo acompanhados, se eles estão sendo verificados. Então, existe essa centralização das atividades numa governança muito forte, muito robusta, ou seja, qualquer ação que eu queira fazer dentro da estrutura da cooperativa, por mais que ela seja uma ação social, ela seja uma ação ambiental, eu preciso conversar com a governança para que aquilo esteja tudo muito bem organizado, para que as ações se desenvolvam de forma ordenada. Aqui a gente brinca, né, que a gente tem o comitê ESG, cada um por si, Deus por todo mundo, quando você tem que reunir os indicadores para fechar um relatório, é um Deus nos acuda, é um microinfarto por dia, até você achar as informações. E nisso eu entendi que eles estão um pouquinho melhor que nós. Em relação também à objetividade dos indicadores deles, eles não estão com inúmeros indicadores para querer mostrar um monte de coisa, mas aqueles indicadores que eles estão ali, que eles falam que eles vão mostrar, eles trabalham com muita dedicação. Mas então, essas foram coisas que eu entendi que a gente precisa aprender com eles na governança, é usar a governança para fazer uma melhor escolha e gestão dos nossos indicadores, mas eu achei que a partir do momento que nós conseguimos não só aprimorar o estatuto, trabalhar essa documentação interna das cooperativas, talvez a gente tenha oportunidades de sim atender cada vez melhor a necessidade do nosso cooperado, porque a necessidade do cooperado ela vai mudando também. Então, se você tem uma estrutura muito engessada, talvez em determinado momento você não consiga mais atender o teu cooperado, que é o que eles dizem que é o foco deles. Então, eu acho que isso foi uma coisa que a gente tem de bom, mas a gente tem que aprender a ser um pouquinho mais organizado nos nossos indicadores em relação à governança, aquilo que a gente quer realmente mostrar e como a gente faz essa gestão para fazer um reporte, que depois eles falaram do GRI também, para o reporte sair adequado. Então, a gente precisa fortalecer mais essa questão da nossa governança de organização de indicadores. Perfeito. E eu acho que trazendo um pouco do que você apresentou, né, eu vejo que, por exemplo, né, muitas ações elas são desenvolvidas, né, de certa forma, com muita boa intenção, né, aqui no Brasil especialmente, né, porque, né, de fato, aquela massa, não, o ESG está no DNA das cooperativas, a gente tem o interesse pela sociedade, etc. E de fato, sim, né, porém, né, quando a gente vai pensar em métricas, em indicadores, em formas de avaliar, em formas de mensurar, né, a gente vê que isso é muito difícil, né? Eu acho que a governança ela apoia muito também a construir essa questão da intencionalidade, né? Pô, vou fazer uma ação social, por quê? Para quê? Como que isso se conecta com a estratégia da cooperativa? Como que eu mensuro que ela foi um sucesso? Será que, de fato, mensurar o número de pessoas atendidas é uma forma de mensurar o sucesso? Ou será que é o que essas pessoas estão gerando após serem atendidas ou serem participadas? E eu acho que talvez essa maturidade que a gente observou lá, talvez a regulação, né, os mecanismos de report, de prestação de contas, etc.,
isso faz com que eles tenham que ter um rigor maior, né, dentro dessa estruturação, né, de que, de fato, o investimento em ações ambientais ou ações sociais, em mecanismos e práticas, né, ele tem que ser justificado, mensurado e avaliado, né, para que possa ser reportado, né, de maneira adequada. Eu costumo sempre dizer, né, um relatório, né, ele não é uma foto, né, daquele momento, mas ele conta uma história de tudo que vem sendo construído, né, e ele está lá só para relatar, efetivamente, né, ele é uma ferramenta de prestação de contas, mas mais do que isso, é uma ferramenta de gestão, né, onde a gente consegue, e aí se constrói isso durante o ano, né, é um grande direcionador para a estratégia, né, tem muitos aí professores e pesquisadores do ESG que colocam o G na frente do E e do S, né, por esse ponto que você trouxe aqui, Marta, né, de que a governança ela ajuda a gente a criar esses mecanismos para todas as outras dimensões, né? Não é uma questão de um ser mais importante do que o outro, mas de que ele pode apoiar o outro a se desenvolver mais de uma forma mais direta e mais efetiva, né? E eu concordo, né, com o ponto que você trouxe, né? Ali, quando a gente perguntava, né, vocês traziam a questão da sucessão, a questão de diversidade, etc., que é um desafio que a gente percebe no cooperativismo brasileiro, é, é uma impressão de que, bom, eles não entendem a responsabilidade da cooperativa em olhar para isso, né? Em olhar para longo prazo, por exemplo, né? Especialmente a questão da sucessão, né? Então, para eles, pô, não vou ter um sucessor, infelizmente, aquele negócio, né? Ele vai acabar, né? Aquela produção, ela vai acabar, eu vou ter que buscar outro, né? E não efetivamente entender que a sucessão é também uma responsabilidade da cooperativa que tem a ver com o negócio da cooperativa, né? Então, eu acho que essa troca e esse olhar dos diferentes níveis de maturidade aí dos debates e das discussões, eu acho que é bastante interessante e também se conecta ali com o que o Liz trouxe no início, né? Não é um mundo perfeito, né? Todo mundo tem os seus pontos positivos e pontos negativos em relação a tudo isso. Trazendo, né, essa questão do aprendizado, né? Vou aqui me direcionar para a Júlia, né, ali ovacionada na hora da certificação, ali, melhores alunos ali, né, de acompanhar e de participar dos debates todos. O que eu acho que é interessante, né, é que além dos professores da TBS, né, professores ali, doutores, né, dentro de diferentes áreas, a gente também teve a participação de diferentes cooperados, gestores e também os delegados, né, como eles chamam lá, os delegados de cooperativas. É, Queria ouvir de você um pouco, Júlia, né? Quais que foram aprendizados, né, que você teve em relação a ESG que você trouxe aí de volta na mala, né? E o que você pôde implementar desde o primeiro dia que você chegou, né? Retornou, bom, descansou um pouquinho, e tal, segunda-feira voltou ali pro Cicobi. O que são coisas ou insights que você pôde implementar ou compartilhar com seus colegas em relação ao que você viu lá? Maravilha. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Professor e demais amigos aqui, né, Luiz e Marta. Foram vários insights, mas o que mais me deixou, assim, alerta, num bom sentido com tudo isso, é a oportunidade de ver é, frente a frente o que a gente sempre leu nas histórias, né, nos livros, quando a gente estuda ali sobre o cooperativismo. E o que mais me deixou intrigada é realmente a questão cultural. Quando eles apresentam ali para nós, né, que o cooperativismo como um todo para eles, independente de qual atividade, a cada 3 pessoas uma é associada, então você vê um nível de pertencimento cultural e social muito alto, né, da população. Então é muito comum para eles. Algo que para nós a gente fala que ainda nós precisamos cacarejar mais, falar mais sobre o cooperativismo. Vou trazer só um gancho de uma realidade que a gente viveu há pouco tempo, enquanto as nossas cooperativas fizeram um processo de expansão para grandes centros, como, por exemplo, São Paulo. Quando a gente falava de cooperativa, o que se remetia era a questão de catadores de recicláveis, não tinham uma ideia de uma estrutura realmente organizada, não que eles não sejam, mas que é muito mais amplo de vários ramos possíveis, né, profissionais no Brasil. Então, essa compreensão, essa maturidade, ela ficou muito clara para nós. Olhando também
o que me intrigou muito também, a necessidade de participação, principalmente das SCICs, né? A questão dos stakeholders, da necessidade de 3 setores envolvidos para deliberação e tomada de decisão dentro de uma cooperativa. Então, isso demonstra também o interesse pelo lado de lá, né? De quem também está envolvido, não só fornecedor, não só o que está consumindo, mas também de várias frentes ali para tomada de decisão para um negócio que realmente seja interessante para todos os envolvidos. Chama muito a atenção. A questão da questão da emissão de carbono foi um item que também foi muito debatido, e ali alguns preconceitos foram eliminados naquele momento, porque a gente ainda, né, comparando com a Europa, temos aí alguns anos de desvantagem no processo cultural e de aprendizagem no processo, mas que ainda nós tínhamos alguns delays com relação é possível fazer net zero, hoje a gente compensa, então, e o debate para eles já é bem claro no que a gente pode perceber, no sentido de que nós nunca seremos net zero, a gente pode equilibrar o jogo e como nós podemos apoiar não só a cooperativa, mas os seus cooperados na transição dos seus negócios e do seu consumo. Esse é um papel fundamental para nós no sentido de transição. Todos nós estamos num tabuleiro, né, a sustentabilidade em jogo, e a gente tentando equilibrar as esferas, né, seja a econômica, a social, a de governança. Então, esse foi um item que me veio muito, muito forte no sentido dessa transição. E olhando como Sicoob, né, lógico, eu vou trazer para o meu negócio, do negócio do qual eu faço parte, um dos itens que nós temos dentro da nossa agenda de sustentabilidade é apoiar o nosso cooperado, o que toma crédito, que utiliza os nossos produtos e serviços, a também conseguirem fazer a transição dos seus negócios. Então, a gente não só faz a transição do nosso negócio enquanto cooperativa de crédito, mas também o apoio para que o nosso cooperado utilize da melhor forma possível o seu crédito, né, que a gente tenha consciência na conscientização e que ele saiba, né, e que ele consiga fazer essa transição do seu próprio negócio. Então, é um ecossistema muito amplo, em que muitas vezes a gente ainda não tem noção do impacto do que o nosso negócio gera no seu entorno. E a minha fala, vou fechar essa primeira pergunta, professor, que senão a gente tem muita conversa, né, a gente tem muita coisa para contar de lá, mas que me deixou muito intrigada, é a questão cultural. Nós estamos falando de negócios que entendem a sua necessidade, que entendem uma necessidade global que hoje tem sido debatida em todos os âmbitos, né, políticos, operacionais, comerciais. Temos um denominador comum, que é o bem comum de todos, né, é a perenidade do nosso planeta, dos nossos negócios. Precisamos, né, enquanto empresa, termos também essa imagem positiva do nosso negócio, que nós geramos resultado, um resultado positivo e uma viabilidade econômica e social. Por um outro lado, a gente tem o consumidor. O consumidor, ele também tem as suas necessidades, que não necessariamente são as mesmas que a cooperativa tem ou que o empreendimento tem. E aí, falando de consumidor, ele, na verdade, ele quer suprir as suas necessidades, não necessariamente é uma necessidade coletiva. Então, o que ficou mais evidente para mim que nós precisamos urgentemente alinhar os nossos negócios com as necessidades dos nossos cooperados. E a França demonstrou isso numa qualidade muito superior à nossa, né? Do olhar para o bem ao cooperado, que é o centro do negócio, né? A experiência me trouxe muito essa visão de que ele está proporcionando a experiência para o seu cooperado e como a Marta muito trouxe aqui para nós, né? Ser útil, estar servindo a sua necessidade inicial. Então, isso não vou te dizer, professor, que é um item que eu já consegui aplicar no primeiro dia, mas que eu me senti desafiada a romper esse status quo aí de necessidade versus consumo. Não, ótimo, Júlia. Eu acho que você traz alguns pontos interessantes, né? Especialmente quando a gente fala desse contexto cultural, né? Então, né, trazendo o gancho que você falou lá no início, né? O cooperativismo, como ele surge ali na Europa, né?
Consequentemente, ele tem um enraizamento cultural bastante interessante e que acaba influenciando o comportamento, o consumo, né, a forma com que as pessoas se relacionam com as cooperativas e com as organizações, né? Como eu falei no início, né, existe um setor econômico específico onde as cooperativas estão inseridas, né, que então a própria legislação entende, né, que o papel da cooperativa é contribuir para o desenvolvimento da sociedade, né, tendo seu viés econômico, seu desenvolvimento, sua rentabilidade, sua lucratividade, etc. Mas esse olhar para a sociedade, né, para esse objetivo comum, é uma categoria importante. Né? Então, eu acho que isso demonstra um pouco dessa evolução e esse desenvolvimento cultural em torno do tema. E outro ponto que eu queria evidenciar aqui da sua fala, né, quando você traz, por exemplo, né, a cooperativa de crédito, né, do setor financeiro, o banco cooperativo, a gente teve uma apresentação ali que falou um pouco sobre essa questão do carbono, né, da emissão de gases de efeito estufa, etc., né, e essa questão da transparência, né, do olhar né, do investimento em projetos de redução de emissão de gases de efeito estufa, etc. Então, o investidor, né, alguém que procura a cooperativa e se torna associado, ele entende que aquela cooperativa ela cuida daquilo, né, ela se preocupa com aquilo e que o dinheiro que ele está colocando ali dentro, né, que ele está investindo, aplicando de uma forma ou de outra, vai estar olhando para essas necessidades em comuns, né? E eu acho que isso fica, né, como um olhar também para todo o cooperativismo, né? Porque eu vejo que hoje no Brasil ainda a sociedade não conhece de fato o que é uma cooperativa e o que ela representa. Né? Então, de novo, eu vou falar dos estudos, das análises, das tendências. O consumidor ele quer negócios que sejam mais justos, ele quer negócio que está olhando para a comunidade, quer negócio que seja mais ético, que seja mais transparente. Então, o consumidor está demandando das empresas isso. Mas se a gente olha para as cooperativas, né, pô, isso já existe, né? Isso já funciona. Né? Então, é uma solução, né, um modelo que atende às expectativas atuais da sociedade. Né? Então, talvez dos pontos que você traz, né, essa forma de envolver os stakeholders, de trazer mais transparência, de externar mais, né, o que o cooperativismo representa e o impacto que gera, talvez seja uma forma de construir essa relação com o consumidor, né, de necessidade, de consumo, de expectativa, mas também de como ele se enxerga, né, como um agente transformador através do que ele consome, através do que ele produz e através de onde ele investe, né? E a cooperativa ela pode ser esse vetor para apoiar essa transição. Júlia. Só complementando, professor, alinhado a tudo isso, então, o consumidor hoje busca negócios que tragam esse viés, que tenham todo esse endosso, né, o rastreio. A gente fala muito, né, da rastreabilidade dos nossos negócios. Só que a gente está num momento também que acaba sendo um choque cultural, ou muitas vezes uma transição geracional de pessoas que buscam isso, mas muitas vezes não abrem mão de um valor agregado também para esse produto. Eu quero que ele seja sustentável, que ele tenha rastreabilidade, mas eu também quero mais barato. E muitas vezes esse é um grande dilema que a gente vai encontrar, né? Qualidade versus quantidade. Então, acredito que essa geração que está tomando frente aí dos nossos negócios, ele vai vir entendendo melhor que tudo isso são valores agregados num pacote, num produto, num serviço, mas que nós temos um desafio também, tanto olhando para o G das cooperativas, a governança precisa olhar para isso, olhar para o consumidor, olhar para essas tendências geracionais para entender o que é que nós vamos oferecer para que as nossas cooperativas tenham perenidade. Lembrando que para eles trouxeram um dado muito legal, que cooperativas com mais de 5 anos, eles têm uma taxa de sustentabilidade e perenidade muito maior que empresas convencionais. Então, no caso, se eu não me engano, no caso de cooperativas, 79% das cooperativas continuam pós 5 anos e em empresas essa taxa cai para 61%. Então, olha isso, né? Olha o envolvimento do G para uma perenidade, um negócio realmente de impacto. Então, esse é um viés que a gente não pode esquecer da questão geracional, uma perspectiva minha, claro, né? Não foi dito pelos professores, mas que a gente vivencia também. Perfeito. Marta. Eu vou aproveitar, professor, emendar na Júlia, que a Júlia falou ali, né, no começo que a gente precisa cacarejar mais. Qual que é o nosso desafio como cooperativa? Vestir melhor as nossas ações.
fazer essa análise que a Júlia falou, entender os nossos stakeholders de verdade. A gente sabe quem são, mas a gente entende eles, a gente sabe o que eles esperam, a gente consegue verdadeiramente avaliar quem é o cooperado. Quando o cooperado está como fornecedor, no caso das cooperativas agro, ele é gestor, ele é fornecedor, ele demanda, ele presta serviços. Quando ele está ocupando cada uma dessas cadeiras, será que o interesse dele é o mesmo? Como cooperado, por exemplo, ele quer o melhor serviço e o produto mais barato. Mas quando ele é fornecedor, ele quer ser super bem pago, ele quer vender muito melhor do que se ele estivesse vendendo para o mercado. Então, como é que a gente equilibra essa balança? E como é que a gente veste essas ações para mostrar para a sociedade, inclusive para nós mesmos que estamos dentro das cooperativas, funcionários, a gente sabe vender o que é a cooperativa? A gente sabe vender que a gente é sustentável, que a gente é organizado e que isso traz um valor a longo prazo que o mundo inteiro está atrás. Essa questão do valor, né? A gente questionou, poxa, a Europa coloca um monte de regras lá para a gente poder exportar um produto, meu Deus do céu, mas vocês não pagam em relação a isso, vocês não oferecem uma contrapartida monetária. Isso custa para caramba. Mas será que a gente está avaliando também o que a gente está entregando como sociedade, né? Eles questionaram muito a gente sobre os valores da ODS. O que é que nós estamos fazendo em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Porque o lucro por si só ele não vai sustentar por muito tempo, né? A gente brincou lá que a extinção da humanidade é certa, nos cabe só prorrogar isso o mais tempo possível. Então tem tudo isso também. Tem algumas coisas que você consegue monetizar, mas tem coisas que têm valor. Algumas têm preço, outras têm valor. Quando você fala de ESG e dessa nova geração, você tem que falar cada vez mais em valor. Não que você tenha que perder de vista a questão financeira, que foi uma outra coisa que eles falaram de não desassociar as ações, os relatórios da questão financeira, porque nós vivemos no mundo capitalista, a gente não pode esquecer disso também. Exato, eu acho que é um ponto importante, né? Porque é o negócio, desenvolvimento, prosperidade, rentabilidade, lucratividade, entendendo o impacto dentro da sociedade, né? E aí conecta com essa questão do engajamento com os stakeholders, de entender o que é valor, o que é o valor percebido, o que é valor agregado, o que é o potencial de compra, etc. E eu acho que é interessante também algumas cooperativas que a gente visitou, por exemplo, a de chocolate, né? A Itecable, né? O preço do chocolate da cooperativa, ele é igual ou mais barato que o preço das marcas tradicionais que tinha no supermercado, né? Feito por um processo que olha para o produtor, né? No caso, o produtor de cacau, que paga melhor pelo cacau, um processo mais inclusivo de produção, né? Um produto de qualidade e ainda o valor ele é competitivo. Né? Então, demonstra que é possível, né, alinhar todas essas pontas e essas dimensões se a gente olha para o negócio como um todo, né, de forma holística e de forma integrada. E eu vou passar aqui para o Luiz, né, que está com a mão levantada aqui. Eu também queria ouvir você, Luiz, que tem essa visão mais ampla, né, do cooperativismo como um todo aqui no estado, né? Como que você enxerga, né, esses pontos? Uhum. Nadia ia comentar da cooperativa de chocolate, né, que a gente foi conhecer lá, né, uma cooperativa ali de trabalhadores, né, então uma Scope, então ela já é uma cooperativa, né, ela já serve a um bem social, mas ela potencializa isso com a intercooperação, comprando cacau de procedência de pequenas cooperativas aqui da América Latina, então essa intercooperação também é muito importante, né, eu estou apoiando não só os meus cooperados, mas eu estou conseguindo expandir isso além das fronteiras, né? Então, esse apoio para o ecossistema como um todo, né? De cooperativas. Além disso, a história que é contada, né? Então, quando a gente pega o chocolate lá, a gente entende a procedência, né? Da onde está vindo, quais são, qual é o país, qual é a cooperativa ali que está vindo esse cacau, né? Qual é o benefício que está trazendo para aquela população, né? E não só isso, né? O apoio que a cooperativa dá para as demais cooperativas em não ter trabalho escravo, em aperfeiçoamento da produção, né? Então, todo esse ecossistema de intercooperação ali que a gente conseguiu ver e ficou bem evidente nessa cooperativa de produção de chocolate e que razoavelmente é uma cooperativa nova, né? Então, tá em expansão ainda, né? E tá com esse olhar não só para os seus cooperados, mas como o ecossistema como um todo, né? Só complementando, né? Daí a gente foi na vinícola lá, numa cooperativa também, né? E aí a gente vê muito uma realidade muito próxima do surgimento das cooperativas aqui do Brasil, né? Acho que é um ponto bem interessante. Então, eles trouxeram a história deles lá, que tiveram um problema na safra, não se tinha cooperativa ali na região,
e um problema na safra, falou, olha, precisamos nos reunir aqui para fortalecer. E a partir disso surgiu a cooperativa. Então, tem muitos pontos que, até no surgimento, né, que está muito relacionado com as cooperativas aqui do Paraná, né, na sua origem lá. Então, essa necessidade, por uma questão de mercadológica, que surge a demanda, né, para a construção da cooperativa. Legal, Luiz. E eu vou puxar esse seu gancho, né, que você trouxe da intercooperação, né, porque de fato, né, a gente estava lá, né, 30 e 34 cooperativas, né, participando e presentes, né, de diferentes ramos, né, de diferentes setores, diferentes tamanhos, diferentes cidades, né, se eu não me engano, acho que eram 20, 24, 23 cidades diferentes aí do estado do Paraná. É, para vocês, eu pergunto aí para todos, né? Qual que é o sentimento, né, de estar num ambiente que reúne cooperativas diferentes, né, diferentes ramos, diferentes cidades, para discutir um tema em comum, né? Que aprendizados, né, esses momentos, né, proporcionam, né? O Luiz já falou, né, que é uma imersão mesmo, né? Você estava lá 24 horas, porque saía da aula, ia jantar junto, estava falando, acordava, café da manhã estava falando, ia para aula, estava no ônibus, ia para visita, voltava da visita no ônibus, ia jantar, então é o tempo todo, né, uma imersão muito grande, assim, né? Como que foi isso para vocês, né? Que, né, o aprendizado da imersão e da intercooperação, né? Debatendo um tema comum como o ESG. Bom, vou puxar aqui. Marcos, quer falar? Vi que você abriu também o microfone. Não? Professora, eu voltei com essa sensação de que nós temos a falsa ideia de que conhecemos as cooperativas que estão no nosso entorno. Que a gente vai falar, ah, não, eu já conheço a cooperativa X, Y e tal, achando que tem uma dominância sobre as pessoas que estão lá e os conteúdos que serão debatidos. E com esse cotidiano, querendo ou não, nós passamos 9 dias, né, entre ida, permanência do curso e a volta. E é uma explosão de networking em diferentes fatores da vida da cooperativa, né? Desde questões internas, a questão de produtos ou serviços, ou o tratamento de dados, processos. Então, é realmente um processo imersivo, tanto no sentido de conteúdo, mas também de network. Realmente você expande para a questão de insights, foi fantástico, realmente. Eu não me sinto uma pessoa muito aberta, né, a novos relacionamentos, amizades, e lá a gente foi de uma maneira muito tranquila. Quando você via, você estava conversando com quem estava lá no fundo da sala, voltava. Então, fantástico. Da minha parte, assim, foi muito bom e marcante o network. Eu tenho muita dificuldade de me relacionar com as pessoas, sou uma pessoa muito tímida, muito pouco falante. Eu acho que eu voltei de lá com pelo menos o quê? Nós estávamos em 34 pessoas. Se eu não voltei de lá com 34 amigos, a gente perdeu alguém lá. E é essa questão, quando o Luiz falou de intercooperação, não é só as cooperativas que estão dispostas a se unir e fazer negócios juntos. A gente percebeu que todos nós, ninguém estava lá com um segredo industrial, que estava parecendo um espião, que estava querendo tirar a melhor ideia do mundo de alguém para levar para sua cooperativa e dizer que descobriu a roda. Estava todo mundo disposto a falar sobre dores, sobre alegrias, sobre conquistas e dizer assim, viu? O que você precisar de mim, a partir de segunda-feira, está aqui esse meu e-mail corporativo, meu telefone, e me procura. Quando a Júlia falou lá no começo que a gente precisa cacarejar melhor, a gente precisa unir forças também para cacarejar, para falar o que é cooperativa. E para isso a gente precisa se conhecer, se fortalecer. Nesse ponto, assim, foi, né, a viagem toda, todo o projeto foi extraordinário, mas dizer assim que hoje eu tenho relações sólidas com cooperativas de saúde, de crédito, e se alguma coisa acontecer, eu sempre vou ter alguém em mente ou algum telefone na mão que eu possa ligar, porque isso é cooperar. Não é só os CNPJs que precisam cooperar, os CPFs que compõem esses CNPJs também precisam estar dispostos a cooperar. E acho que esse foi um dos maiores, se não o maior ganho dessa missão, na minha opinião. Perfeito. Você, Luiz, também participou, né, e atuou, e apesar dessa visão mais ampla, assim, o que você tem dessas trocas também, de olhar esse desenvolvimento das cooperativas? Eu acredito não, né? O que a Júlia e a Marta comentaram, né? Justamente esse network, dessa parceria, né? Eu acho que isso é muito, muito importante, né? A gente, como
Sistema OCEPAR, Sescope, o que a gente quer é cada vez mais que as cooperativas interajam, troquem ideias, né? Esse é o objetivo. Eu acho que foi muito, muito saudável, muito bacana, né, essa relação que todos criaram ali, né? Então, eu acho que né, o primeiro dia a gente fica assim, né, meio que deixa eu encontrar minha turma, mas no segundo dia já estava todo mundo conversando com todo mundo, e no ônibus começava, né, as duplas, depois já mudava as duplas, então acho que essa interação é realmente uma das grandes entregas, né, que a gente teve aí para o cooperativismo, né? Então esse relacionamento, né, além da parte formal ali, né, a gente conseguir ter esse relacionamento de conversar um pouquinho sobre as dores, né, o que está pegando na roda, o que a gente está trabalhando, né, como que uma cooperativa consegue auxiliar a outra nesse processo. Acho que foi muito bacana, né, essa imersão nesse sentido também, né? Perfeito, bacana, Luiz. Eu vou. A gente está chegando aqui ao final do nosso papo, né? Eu tenho uma última pergunta, né, que eu queria fazer para todos vocês, para a gente fechar aqui a nossa conversa. Vou começar por você, Luiz, que terminou, então vou fazer a volta. O Luiz, depois a Marta e depois a Júlia, né? Na sua opinião, assim, qual que é a principal lição que o ESG no cooperativismo da França, né, pelo que a gente observou lá, pode ensinar para o Brasil? E qual a lição que o cooperativismo no Brasil, olhando também, né, para essa dimensão ESG, pode ensinar para a França, assim, né, olhando para esse período aí de aprendizado, de troca? Uhum. Eu acho que assim o grande aprendizado, né, pelo contexto, né, francês ali de pequenas cooperativas, então a dor do cooperado acho que ela acaba se tornando mais latente, né? Elas são pequenas cooperativas resolvendo pequenos problemas entre aspas, né, locais, né? Então eu acho que esse olhar, né, é algo bacana do estilo de cooperativas da França. Então são cooperativas menores que estão olhando esse cooperado com mais cuidado, porque são cooperativas menores, né? Então, esse olhar mais atento eu achei bem, bem bacana, né? Que a gente pode trazer para a realidade do Brasil. E eu, assim, falando de governança, né? Eu acho que o Brasil, né, as cooperativas do Brasil, ela tem uma estrutura sólida, né? Então, acho que as cooperativas da Europa, elas conseguem também beber um pouco do que a gente construiu aqui, né? Então, não são só cooperativas olhando o social, mas olhando o desenvolvimento econômico de uma região, né? A gente pega o Paraná, foi desenvolvido em cima do cooperativismo, né? Então, não tem só o desenvolvimento social, mas o desenvolvimento econômico de uma região, né, vinculado a uma cooperativa, né? Então, o desenvolvimento agrário no Paraná foi, né, estruturado dentro do cooperativismo. Então, esse olhar econômico, né, eu acho que é algo que a gente tem bem desenvolvido aqui no Brasil, que, né, serve aí de aprendizado também para a Europa. Legal, Luiz. E você, Marta? Então, eu estou muito em linha com o Luiz em relação àquilo que eles trazem para nós lá, mas eu também guardei muito a preocupação deles, né, com os funcionários também, independente do tipo de cooperativa, eles têm uma preocupação muito forte com o funcionário, eles querem que todas as pessoas se sintam pertencentes à cooperativa. Existe uma questão, inclusive, de limite salarial, o menor salário para o maior salário, se eu não estou equivocada, é no máximo 9 vezes, para que não exista uma distorção social muito grande dentro da própria cooperativa, né, em relação à remuneração. Acho que esse olhar muito mais humano, né, e direcionado tanto para o cooperado quanto para o colaborador é uma coisa que a gente precisa lapidar um pouco melhor. E também essa questão deles terem uma forte cultura cooperativista, qualquer francês entende o que é uma cooperativa lá, acho que a gente precisa aprender. Em relação àquilo que a gente tem para levar, é realmente essa mudança que nós provocamos na sociedade como um todo, não só se ela está direta ou indiretamente ligada para a cooperativa, como grandes players, grandes negócios. E acho também que nós estamos muito mais preocupados, talvez por uma questão também de ter uma estrutura melhor, mas nós estamos muito mais preocupados com a diversidade e com a sucessão do que me pareceu. Não que eles não estejam preocupados, mas eu acho que nós temos mais condições hoje, e isso nos traz mais responsabilidade de falar sobre sucessão, que é automaticamente a perenidade das nossas cooperativas,
e da diversidade, trazer para dentro da cooperativa o associado, o filho, a esposa, não só aquela única matrícula vinculada a uma única pessoa, mas a sua família como um todo ser parte desse sistema. Para mim foi o que mais me chamou a atenção. Legal, Marta. Você, Júlia? Bom, depois dos dois, né? O Luiz e a Marta já trouxeram praticamente tudo. Mas, na minha visão, a Europa, né, a França trouxe uma questão de cultura muito forte, né? Ficou marcado para mim. Até um item que eu ia comentar lá atrás e acabei não falando. Ficou gritante a questão das sobras, né? O quanto para eles não é o objetivo final ter um resultado exorbitante de sobras para distribuir, que hoje é uma estratégia, acaba sendo uma estratégia muito forte das cooperativas brasileiras, né? O resultado ele vai chegar para o cooperado de qualquer maneira, seja no modelo europeu, que é no ato imediato da utilização do produto, ou seja no modelo brasileiro, em que ele utiliza tanto no ato, mas também no retorno das sobras no final do exercício. Mas que a visão deles é de qualidade servente imediata. Eles têm essa visão muito mais pronta, muito mais madura nessa visão deles. E pelo que a gente pode perceber, o consumidor também tem essa visão. Então, ele não sente uma dor de não ter uma sobra no final do ano. A visão de realmente ter essa questão de estabelecer um fundo de reserva, ter uma cooperativa estruturada, realmente forte, que tem essa resiliência, fica muito, muito caracterizado. O Brasil, na minha visão, tem ainda uma visão de sustentabilidade muito voltada para o ambiental, para o E. E para eles, a gente consegue identificar já uma desmistificação dessa sustentabilidade tão só olhada para a questão, tão vista para o verde, né? Mas nós também, como o Luiz trouxe, a questão de potência, né? Nós estamos falando das maiores, né, cooperativas, a gente tem aqui o caso da Coamo, né? A maior empresa do Paraná, a maior cooperativa agroindustrial da América Latina. Então, nós temos potências muito fortes aqui dentro, que lá a gente vê, eu acho que foi a Marta que trouxe, mas o Luiz também, das pequenas, né? A gente vê casos muito mais singelos de cooperativas. Então, é complexo a gente falar se tem melhor ou não. São momentos diferentes e necessidades diferentes para cada localidade. A Europa tem uma questão cultural, vamos colocar assim, um gap de tempo, né, de instalação de cooperativas de mais ou menos 100 anos. Então, a gente, lógico, vai ter uma diferença no processo, mas acredito que aqui não é questão de tanto tempo assim. E o nosso forte, com certeza, é relacionamento. Né? O brasileiro, por si só, tem uma cultura de relacionamento. As nossas cooperativas, como a Marta trouxe, o relacionamento com os pares, com os familiares, é algo que é muito forte e latente das nossas cooperativas e que a gente pode realmente contribuir muito também para o modelo cooperativista deles. Muito bom, Júlia. Obrigado, pessoal. Eu acho que para eu resumir, então, um pouco dessa questão dos aprendizados, né, e dessa troca, né, trazendo, né, concluindo com o que vocês demonstraram aqui, né, do aprendizado, acho que talvez essa questão cultural e do cuidado, né, seja algo interessante, né, para trazer para cá, né, cultural no sentido do conhecimento do cooperativismo, né, por estar presente na sociedade, talvez porque o conceito de cooperar é muito presente, especialmente devido à história, à forma com que o país, os desafios que o país passou, os diferentes ciclos, etc. Essa questão da cooperação, ela é muito presente, né? Que talvez é um contexto cultural diferente do que a gente tem aqui no Brasil, porém, né, é algo que a gente precisa fortalecer para posicionar o cooperativismo, né, olhando para todas aquelas tendências, né, que a gente comentou um pouquinho antes, né, esse cuidado, né, como vocês mencionaram, né, que vai para o colaborador, mas é um cuidado multi-stakeholder, né, como você trouxe, Juliana, dessa serventia imediata, né, que de fato é atender a necessidade, a expectativa do stakeholder naquele momento, né, o que ele espera, o que ele precisa da cooperativa, né, claro, sem prejudicar o negócio, né, mas de que forma eu estou atento para entender essas expectativas e essas necessidades e trazer essas respostas rápidas, né, e de fato, né, o stakeholder ele muda de interesse de tempos em tempos, de momentos em momentos, e a gente tem que estar com os ouvidos atentos para observar em relação a isso. E eu acho que o que a gente pode ensinar, né, ouvindo o que vocês trouxeram, né, eu não sei se eu utilizaria o termo ambição, né, mas eu acho que o cooperativismo do Brasil ele é preparado para crescer,
né? Os mecanismos de governança e a estrutura que são desenvolvidos, o cuidado com a governança corporativa, por exemplo, ele pensa nesse crescimento respeitando os princípios cooperativistas, né? Então, né, a governança, os estatutos, né, as assembleias, todos os mecanismos que existem estão pensando em crescer, mas também olhando e entendendo que continuamos sendo cooperativas, né? E aí isso traz uma profissionalização, né? E por isso, como você menciona, Marta, os temas de diversidade, de sucessão, porque é um modelo de negócio, né? Está se pensando lá na frente, está se pensando em perenidade, em durabilidade, etc. E que talvez o caso deles, eles estão ali no nível de, estamos cooperando, está funcionando, estamos sobrevivendo, estamos, né, passando décadas, né, séculos, etc., no modelo dessa forma, né? Então, eu acho que essa estruturação, essa profissionalização, né, e esse olhar para a governança, acho que é algo muito presente, né, e latente aí nos exemplos das cooperativas que a gente teve participando, né, no exemplo de vocês aqui. Gente, então terminamos aqui o nosso bate-papo, né? Queria agradecer a participação de vocês, não só aqui hoje, mas também durante todo o programa, todos os debates, as discussões que vocês trouxeram, fomentando, né, dentro da turma também com os professores, né? A gente tem aqui o pessoal também assistindo, né? Eu vi ali no grupo o pessoal assistindo também, assistindo vocês aqui compartilhando essa experiência. Então, foi uma turma muito participativa e que trouxe esse senso de intercooperação, de colaboração, de participação e de engajamento, né, que acho que foi visível para todo mundo que estava lá, né, inclusive para os professores, né, para os painelistas, né, para os cooperados, né, para as cooperativas que participaram. Então, isso eu acho que é algo que fica, né, e que marca bastante a presença dos brasileiros, né, em um outro contexto e uma outra realidade. Então, eu queria agradecer, né, por estarem aqui também. Luiz, Rescope, Sistema Separa, agradecer aí a parceria aí já desses anos, né, construindo esse programa e também concretizando essa missão também, né, apoiando aí o cooperativismo do Paraná. É, e aí seguimos, gente. Então, muito obrigado, boa noite também para todo mundo que está assistindo, espero encontrá-los aí. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, gente. Valeu.